Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 279, hoje sexta-feira, 29 de março de 2024, e muita coisa para falar com vocês realmente, mas antes de começar, lembrando vocês, se vocês ainda não seguem o canal, dá um pulo lá no YouTube, passa a seguir o canal, ou onde vocês ou escutam podcast, pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcast. E se vocês gostam do canal, deixem seus comentários, deixem seu like no final e compartilhem com seus amigos para ajudar a divulgar. Bom, eu selecionei dois temas principais, né? Eu não consegui escolher um, eu acho os dois importantíssimos. Um, a questão do atentado lá em Moscou e as consequências do atentado, acredito que todos vocês tenham acompanhado a última sexta-feira, e depois eu vou falar sobre a questão do cessar-fogo em Gaza, também algo importantíssimo. Antes que vocês já fiquem na expectativa, a questão da visita do presidente francês ao Brasil essa semana, eu vou deixar para falar na semana que vem, porque é um tema bastante importante. Eu quero olhar com calma alguns documentos que foram acordados, algumas coisas que foram faladas, os discursos, etc. E essa semana já tem coisa demais para falar com vocês, então eu vou falar sobre a questão da visita específica do Macron aqui ao Brasil na semana que vem. Bom, falando do atentado em Moscou, vocês acompanharam, foi na última sexta-feira, o Estado Islâmico Khorasan, que é um grupo, uma parte do Estado Islâmico que atua principalmente no Irã, Afeganistão e Ásia Central, assumiu rapidamente a autoria. Esse mesmo grupo perpetrou um ataque, vocês que me acompanham aqui no Conexão Geo devem lembrar, no início de janeiro, num evento para celebrar a morte daquele general Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos em 2020, 100 iranianos morreram num atentado no Irã, e esse atentado também foi perpetrado pelo Estado Islâmico Khorasan. O grupo, ele rapidamente assumiu, no mesmo dia, assumiu a autoria do atentado, desse atentado lá em Moscou. O atentado foi num teatro, na Grande Moscou, na verdade, um evento aí para cerca de 6 mil pessoas, ou seja, um grande evento, não foi um evento qualquer, um mega evento, um mega show. E até a última informação que eu verifiquei, 143 mortos, um número bastante considerável. Alguns pontos aqui rapidamente. Os terroristas não chegaram, vocês viram as cenas aí dos vídeos, não foram alvejados por seguranças do evento, né? Uma coisa impressionante, vocês viram as cenas, né? Nós vimos as cenas, os vídeos dos terroristas andando lá pelo teatro, e em nenhum momento eu vi algum policial russo atirando contra eles, ou seja, eles conseguiram fugir. Apenas no dia seguinte, no sábado, que aparentemente, né, pelas informações que temos do governo russo, eles foram presos. A Rússia insiste da participação da Ucrânia no evento, porque eles estariam fugindo para a Ucrânia, então afirmando que o governo da Ucrânia teria atuação, mas não existem evidências, né? E faz todo sentido o Estado Islâmico perpetrar esse ataque. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou já tinha enviado um alerta para seus cidadãos no site da Embaixada no início de março, falando sobre a possibilidade de um ataque terrorista em eventos de grande público lá em Moscou. E também outras embaixadas de países europeus replicaram essa notícia da embaixada americana. E um grupo terrorista é assim mesmo, né? Para ele, o mais importante é divulgar que ele existe, né? Ele atingiu plenamente o objeto, né? O Estado Islâmico cá nesse evento queria mesmo causar o que causou em termos de repercussão mundial, né? Saiu em toda a mídia global esse evento. O Estado Islâmico, os grupos terroristas, eles se alimentam muito dessa divulgação. Então, isso. As agências de inteligência, obviamente, estão em alerta, especialmente as europeias, especialmente a francesa. Vamos lembrar que temos aí Olimpíadas na França em julho, agosto deste ano, e as Forças Armadas da França e o Serviço de Inteligência francês muito preocupados. Vários artigos saíram essa semana falando sobre isso. E sobre o conflito em si, né, no último final de semana, muita troca de ataques de mísseis de ambos os lados, mas o destaque que eu dou foi para o ataque que a Ucrânia fez na madrugada de sábado para domingo contra o porto de Sebastopol, na Crimeia. Lembrando que lá é a sede da esquadra russa do Mar Negro, importantíssimo, e segundo as autoridades ucranianas,
foram atingidos 2 navios de guerra russos, 2 navios anfíbios, e aí vem aquela questão que eu já coloquei aqui para vocês, da possibilidade de, a partir agora nessa primavera e início do verão no hemisfério norte, a Rússia tentar alguma ação contra o porto de Odessa. Odessa, a terceira cidade da Ucrânia, o porto mais importante da Ucrânia, já foi inclusive o porto mais importante da União Soviética, e obviamente que os navios anfíbios são importantes, por isso que faz sentido a Ucrânia tentar atingir e afundar esses navios. Segundo os ucranianos, eles afundaram, segundo os russos, não tocaram no assunto. E na parte do combate em terra, seguem alguns avanços bem pontuais da Rússia no leste da Ucrânia, como eu já venho conversando com vocês. Mas nada também de grande, não vimos nenhum movimento. Eu estava esperando até que o presidente Putin fosse aproveitar esse atentado, e ele que colocou a culpa na Ucrânia, pudesse aproveitar esse atentado para fazer aquela convocação que muita gente está esperando, de mais civis para lutar no exército russo ali na Ucrânia, mas até agora isso não aconteceu. Vamos seguir acompanhando. O outro tema de destaque que eu separei para vocês, obviamente, questão do conflito lá entre Israel e Hamas, e a surpresa pela resolução do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, que dessa vez os Estados Unidos eles não vetaram, né? Como vocês sabem, o Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países, temos 5 países que são membros permanentes, tem direito a veto, é algo que vem de logo após a Segunda Guerra Mundial, precisa ser reformado. Isso aí já tenho falado várias vezes com vocês também, o Conselho de Segurança da ONU precisa ser reformado. Dessa vez, depois dos Estados Unidos, desde o início do conflito ali em Gaza, já tinha vetado 3 outras resoluções, né? 3 outras minutas de resoluções. E dessa vez ele não vetou. Dessa vez os Estados Unidos se abstiveram, né? Foram 14 votos a favor, né? E abstenção dos Estados Unidos. Com isso, o cessar-fogo foi aprovado, condicionado o documento do cessar-fogo. A resolução diz que é cessar-fogo imediato, mas a libertação de todos os reféns pelo Hamas. Pois bem, logicamente, o governo de Israel não gostou. O Netanyahu, inclusive, cancelou o envio de uma comitiva, de uma delegação israelense aos Estados Unidos, mas o ministro da Defesa de Israel permaneceu em Washington e se encontrou com o assessor de segurança nacional do presidente Biden, lá em Washington, lá na Casa Branca, inclusive, e teve, inclusive, outros encontros, e o Congresso americano aprovou o envio de ajuda militar de 3,3 bilhões de dólares. Inclusive tem um post no Twitter, né, no X, do senador democrata Bernie Sanders, e que criticando bastante a aprovação desses recursos para Israel. Então a gente vê, de um lado, um movimento político dos Estados Unidos deixando passar uma resolução determinando o cessar-fogo e falando da questão humanitária, etc., mas do outro, seguindo, ajudando Israel militarmente. E na prática, o que nós vimos? Nada. Né? Israel continua atacando em Gaza, realizando ataques especialmente sobre a cidade de Rafa. O primeiro-ministro Netanyahu ontem, inclusive, deixou claro, disse isso, claro, está gravado, tem aí na mídia, dizendo que tem que atacar Rafa, tem que conquistar Rafa, sem isso ele não consegue recuperar os reféns. E o Hamas também, por seu lado, também falou que só entregaria os reféns caso o Israel deixasse todo o território de Gaza, e aí ele poderia liberar os reféns. Ou seja, e aí fica aquela questão que eu deixo para vocês, e até se vocês quiserem, por favor, coloquem nos seus comentários. A ONU, para que serve a ONU? Né? Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Uma vergonha. Eu achei, assim, mais um atestado de que o Conselho de Segurança da ONU, a ONU em si, precisa ser reformada. Atenção que eu não estou dizendo que a ONU precisa acabar. Né? Eu acho que a ONU foi importantíssima para a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Ela surgiu justamente pelo absurdo, né, da quantidade de milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E a ONU, ao longo de todos esses anos, na minha avaliação, ela foi sim importante, mas precisa ser reformada. Do jeito que está, eu achei que foi um vexame essa semana, né? Nós estamos na sexta-feira, a resolução foi na segunda-feira e até agora não vi cessar-fogo, não vi reféns liberados. Os reféns liberados eu até entendo, né? Porque afinal de contas o Hamas não é um Estado-nação, não tem assento lá na ONU, né? Ou seja, é um grupo terrorista, eu até entendo o Hamas não entregar os reféns, mas Israel pelo menos poderia ter respeitado, né, a ONU, o Conselho de Segurança, e feito unilateralmente um cessar-fogo, pelo menos por 24 horas, 48 horas, nem que fosse um cessar-fogo simbólico, né, para
pelo menos mandar uma mensagem de respeito à ONU, e a gente não viu isso. É inacreditável, né? E os Estados Unidos seguindo ajudando Israel militarmente falando, o que também não faz sentido, né? Faria sentido se os Estados Unidos eles deixassem passar a resolução, como deixaram, né? Determinando cessar-fogo para que entrasse ajuda humanitária lá em Gaza, e segurasse a ajuda militar para Israel. Então não faz sentido os Estados Unidos ter feito essas coisas que me parecem totalmente sem sentido, né? Mas vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvidas, ainda preocupa bastante, a região preocupa, os Houthis ali no tráfico mercante seguem realizando ataques. Essa semana não tivemos nenhum ataque exitoso contra navios de guerra que estão operando na região conseguiram abater drones e mísseis lançados pelos Houthis. Nenhum navio mercante foi atingido essa semana, graças a Deus. Vamos agora para o Estamos de Olho e, obviamente, seguimos de olho nas eleições da Venezuela. E qual foi a novidade? Na segunda-feira, dia 25, era a data limite para que os partidos políticos da Venezuela inscrevessem seus candidatos para a eleição presidencial, que vai acontecer dia 28 de julho deste ano. Lembrando que a ex-deputada Maria Corina, que é a fortíssima candidata da oposição, né, ela está impedida de registrar, ela estava impedida de registrar sua candidatura. Ela tinha escolhido uma substituta, a historiadora Corina Iores, do partido dela, e a Corina Iores não conseguiu registrar também. E aí na segunda-feira, isso é importante, na segunda-feira uma nota conjunta dos governos de Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, manifestando a preocupação desses países com relação à democracia na Venezuela, digamos assim, a uma eleição realmente considerada democrática no dia 28 de julho. Isso foi na segunda-feira. E quando foi na terça, para surpresa ainda maior, né, pelo menos da minha parte, Brasil e Colômbia, dois países cujos governos atuais são alinhados ou são próximos ao governo da Venezuela, o governo do presidente Maduro, também emitiram nota, né? E então, assim, lógico que Estados Unidos, União Europeia, já esperávamos, né, que eles fossem reclamar dessa situação das eleições venezuelanas, mas Brasil e Colômbia me surpreendeu. E aí a Venezuela ali, a toca de caixa na terça-feira, abriu novamente a possibilidade de outros registros, e o partido da Maria Corina conseguiu registrar o nome do embaixador Edmundo Gonzalez, que foi embaixador da Venezuela já na Argentina, na Argélia, como um candidato do partido. E pelas regras na Venezuela, é possível que qualquer candidato escolhido possa abrir mão da sua candidatura por um outro nome. Então vamos aguardar, vamos ver como que acontece esse processo na Venezuela. E também no meio disso tudo ainda tivemos aí 6 opositores políticos ao regime do Maduro se refugiando dentro da embaixada da Argentina em Caracas, e a Argentina acusando a Venezuela de ter cortado a energia da embaixada de seu país lá em Caracas. Vejam que a situação, né, tensa. Vocês lembram que eu já comentei com vocês aquela questão do espaço aéreo venezuelano proibido para aviões argentinos cruzarem espaço aéreo venezuelano, né? Já falei isso para vocês no podcast anterior. E agora essa situação na embaixada da Argentina, com 6 refugiados políticos, né, que pediram asilo político lá na Argentina, dentro da embaixada, e corte de energia na embaixada, ou seja, uma coisa horrível. Aí nós estamos pensando que ficou só nisso, né? A América do Sul concentrou os problemas na América do Sul essa semana na questão da eleição na Venezuela, e fomos surpreendidos por uma entrevista do presidente da Argentina, também essa semana, chamando o presidente da Colômbia de terrorista. Uma entrevista, uma rede de televisão, obviamente provocou a reação do governo em Bogotá, que expulsou os diplomatas argentinos, chamou de volta o embaixador colombiano, ou seja, uma lambança, o que reforça aquilo que eu tenho já falado para vocês, que infelizmente a América do Sul não tem a liderança. O Brasil deveria exercer essa liderança na América do Sul, e não está conseguindo, né? A América do Sul está dividida, a América do Sul precisa da liderança do seu principal país, da sua principal economia, principal poder militar, ou seja, população, ou seja, o Brasil é de longe a potência da América do Sul e precisa exercer a liderança e tentar ajudar a arrumar um pouco a casa dessa América do Sul, que sinceramente é impressionante.
Outra coisa que estamos de olho, né, só a título de informações de você, na semana que vem terá a posse do novo presidente do Senegal. Já tinha, em outros podcasts, já tinha falado da quase golpe do atual presidente do Senegal, que tinha adiado as eleições para dezembro, e aí o Supremo Tribunal Federal do Senegal determinou que elas fossem realizadas, elas foram realizadas, e a vitória do candidato da oposição, que vai tomar posse na semana que vem. Ou seja, aparentemente, o Senegal seguindo aí num processo democrático, né? Um bom sinal, já que a região ali complicadíssima, com Níger, com Mali. Essa semana, por exemplo, tivemos aí os líderes militares que deram um golpe de Estado no Níger e no Mali, se comunicando abertamente com o presidente Putin da Rússia, por exemplo. Então, a situação ali naquela região é complicada, e pelo menos o Senegal dando aí uma esperança aí de um país democrata ali na região africana. Outra questão que estamos de olho: vamos ter no dia 10 de abril uma visita de Estado importantíssima do primeiro-ministro japonês a Washington, e está prevista a assinatura de um novo acordo militar entre Estados Unidos e Japão. Saiu uma notícia numa mídia japonesa essa semana, uma visita realmente importantíssima, e esse acordo que será fechado, a mídia japonesa essa semana chegou a informar que dentro desse acordo estaria previsto que os Estados Unidos vão enviar um oficial-general de 4 estrelas para Tóquio, né? Ele seria o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos no Japão. Os Estados Unidos têm cerca de 40 mil militares no Japão, ou seja, uma informação assim importante, mostrando aí os Estados Unidos realmente preocupados com a China. Não só a China, tem Coreia do Norte também, que aliás essa semana surgiram fotos aí comprovando navios-tanque da Coreia do Norte lá num porto russo ali, perto de Vladivostok, para receber petróleo russo. Isso aí é contra uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte, por causa do programa nuclear da Coreia do Norte. Ou seja, a Rússia também burlando o Conselho de Segurança e fornecendo petróleo para a Coreia do Norte. Então, vamos aguardar, estamos de olho, um evento importantíssimo, esse evento que vai acontecer no dia 10 de abril. Com relação ao acidente do navio mercante essa semana lá em Baltimore, que vocês viram que o navio perdeu máquinas e acabou atingindo o pilar da ponte, a ponte caiu. Só 2 observações, ainda estamos de olho aí nas investigações, mas 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, a gente discutir essa questão do tamanho cada vez maior dos navios mercantes, né? Os navios mercantes, para economizar, né? As empresas construindo navios cada vez maiores para caber mais carga, e logicamente isso aí, o risco de acontecer um mega problema é maior, e foi o que aconteceu, né? Baltimore é um dos mais importantes portos da costa leste dos Estados Unidos, que é o país mais importante do planeta, e causando um sério problema aí, atraso no fornecimento, envio de material, porque não passa nada agora, por enquanto não está passando nada, nenhum navio está conseguindo cruzar ali aquela ponte no porto de Baltimore. Então, tanto essa questão aí do tamanho dos navios é algo para a gente avaliar, como a volta aí das ameaças não tradicionais, como é o caso aí dos terroristas Houthis lá do Iêmen, que estão atacando o tráfico mercante ali no Mar Vermelho e Golfo de Aden. São coisas para a gente avaliar. Estamos de olho também na crise do Haiti. Ontem a França informou que conseguiu retirar 170 cidadãos franceses, né, via helicóptero, o navio vai levar para Martinica, ou seja, uma operação complicada para retirar os seus cidadãos de lá. A França tem 1.100 cidadãos. A maioria, na verdade, tem dupla cidadania, mas a embaixada francesa lá informou que tem 1.100 cidadãos franceses. No Haiti, 170 já foram retirados, ou seja, ainda falta bastante gente. E a ONU informou que cerca de 5 milhões de haitianos estão precisando de ajuda humanitária urgente. E eu poderia apostar que a grande maioria de vocês não escutou nada de Haiti essa semana, né? Pra vocês verem como é que a mídia direciona a gente para um lugar, para o outro, e a gente acaba achando que não tem mais problema nenhum no Haiti. Não é o caso, muito pelo contrário. E fechando com a boa notícia, né? Como eu falei para vocês no início, não vou comentar sobre a visita do presidente Macron de uma maneira geral, mas a boa notícia da semana, o lançamento do submarino Toneleiro, na quarta-feira, lá em Itaguaí, terceiro submarino de propulsão convencional construído no Brasil, em parceria com a França. O evento contou com a presença dos presidentes do Brasil e da França, né, como vocês acompanharam. Importantíssimo para nós
a indústria de defesa, termos a construção naval aqui no Brasil, com técnicos e engenheiros brasileiros, sabendo construir navios, submarinos com essa complexidade, e fecho com esse alerta que eu faço a vocês. O mundo, como vocês têm acompanhado, está super complexo, né? Nós estamos vendo aí guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, com a Europa preocupadíssima, estamos vendo a questão do Oriente Médio com muitos problemas, vimos agora essa notícia aí do Japão pronto para firmar um novo acordo com os Estados Unidos na área de defesa, ou seja, o mundo em ebulição, os países aumentando seus orçamentos de defesa e a gente aqui vendo outras questões internas quando, na verdade, não poderíamos deixar de lado a questão da defesa, indústria de defesa forte, aumento de orçamento para as Forças Armadas, para que nós possamos continuar podendo bater no peito e dizer que somos realmente um país soberano. Será que somos mesmo um país soberano? Podemos bater no peito e afirmar isso? Então é algo para a gente refletir. Super obrigado pela audiência de vocês, uma feliz Páscoa para todos, uma boa semana e até a próxima sexta-feira.